Professores, antes de irmos olhar com mais minúcia, nomeadamente para os intervenientes que vão estar presentes na reunião de amanhã, que se inicia no Paquistão, os presentes e os não presentes, e que também terão o seu peso e a sua força no âmbito desse acordo que se pretende alcançar, vamos olhar para as 5 semanas de conflito, desde 28 de fevereiro até ao início desta semana, para perceber que meios é que foram utilizados por ambas as partes. Vamos começar por aquilo que foi utilizado pelos Estados Unidos. Este documento que os nossos telespectadores irão ver é um documento original. Este documento é um documento do Departamento de Estado norte-americano. Portanto, não é de nenhum jornal, é um documento oficial. Isto foi os meios que foram mobilizados e utilizados durante a Operação Fúria Épica. Só está traduzido para português, mas tem o original em língua inglesa, padrão dos Estados Unidos. Então, o que é que os Estados Unidos fizeram? Fizeram mais de 10.200 missões aéreas. Atingiram mais de 13.000 alvos. Depois desses alvos começa a discriminação. Foram mais de 2.000 alvos de comando e controlo. Foram mais de 1.400 alvos de base industrial e defesa. Além disso, mais de 1.500 ativos da defesa aérea. Mais de 700 sistemas de minas. Aproximadamente 800 alvos de drones de ataque. Mais de 600 alvos navais, mais de 450 alvos ou ativos de mísseis balísticos. O que é que isto quer dizer? Quando Donald Trump disse... Estes números traduzidos em dólares muito caro. É qualquer coisa. É muito caro. Sim. É muito caro e depois traduzido também em capacidade de destruição enorme. Pois. Portanto, quando Donald Trump diz que destruiu a Marinha, é verdade. Destruiu grande parte da Força Aérea, é verdade. Não na totalidade, mas uma grande parte. Além disso, repare, aparecem cá em baixo mais o quê? Os dois elementos. Primeiro que tudo, os 450 são os drones e os mísseis que foram interceptados. Então, o que é que acontece? Mais de 700 mísseis foram interceptados, mísseis iranianos. E mais de 1.000 drones, 1.000 ameaças de drones, porque um drone não vai sozinho, de vez em quando são chuvas de drones, mais de 1.000 ameaças de drones também foram, portanto, interceptadas. Isto é um esforço de guerra, um esforço imenso. Significa o quê? Que prova que os Estados Unidos têm uma enorme capacidade, tanto de defesa como de ataque, por isso interceptaram tantos mísseis e tantos drones e simultaneamente atingiram tantos alvos. Não há dúvida que obliteraram em grande parte aquelas que são as instalações nucleares, aquelas que são as instalações militares e tudo o que tem a ver, por exemplo, com a Marinha, com a Força Aérea, tudo isso é verdade, mas não a destruíram. E porque é que não destruíram? Nós percebemos, o F-15 mostrou o quê? Que havia rampas de lançamento capazes de lançar, portanto, os mísseis para abaterem aviões norte-americanos. Foram 2 no mesmo dia. Isto significa o quê? Que os Estados Unidos também encontraram do outro lado um poderio militar maior do que aquele que se esperava. Portanto, quando se diz que destruiu completamente a Marinha, destruiu-se completamente a Força Aérea, controlamos os céus, vamos por aí um quase. Destruímos quase toda a Marinha, controlamos quase todo o espaço aéreo. O problema é, não fala ali nos elementos subterrâneos, aqueles que estão a coberto dos radares, aqueles que estão escondidos e que só conhecem a luz do dia para fazer o ataque e imediatamente são recolhidos. E que, na verdade, desconhecemos. Sim. Agora, repare, também temos porque é que Israel diz que, e Netanyahu voltou a frisar mesmo há pouco, que o Irão nunca teve tanto enfraquecido. Eu pedi à nossa realização que mostrasse outro dado, este também é um dado oficial, são os dados de Israel sobre os ataques que o Irão fez a Israel, sabendo que Israel tem, portanto, aquele sistema de proteção que eu acabei de falar. O que acontece é, no primeiro dia, na horizontal, os nossos telespectadores verão os dias da semana, portanto, os dias desde o início da operação. E na vertical vê o número, portanto, de ataques com mísseis balísticos. Então, no primeiro dia, o Irão lançou sobre Israel 80 mísseis balísticos. Depois, desceu para 60.
E, se repararem, a partir do terceiro, quarto dia, as coisas passaram a ser lançar 10 mísseis balísticos, lançar 20, não lançar nenhum, lançar mais 10, e foi isto que deu a Israel a ideia de que o arsenal balístico do Irão estava desgastado. Significava que começou a lançar 80 e, num segundo momento, houve dias em que não lançou nenhum, houve outros dias em que lançou 10, 15, 20. E vendeu outra vez esta imagem junto de Donald Trump. É para continuar porque ele já não tem capacidade de retaliar. Entretanto, quando os Estados Unidos estavam convencidos desta perspectiva, o que é que acontece, Janete? Há um dado novo. Há o ataque da parte do Irão que destrói o F-15 e que destrói a outra aeronave norte-americanas. A partir daí, os Estados Unidos perceberam claramente que o poderio era tempo de regressar a Penates, porque não havia condições, aquilo que era o possível lucro a retirar não justificava o risco que se ia correr. E por isso mesmo, quando os Estados Unidos se aperceberam disso, entrou aqui aquilo que se chama a racionalidade mínima. O que é a racionalidade mínima? Não vale a pena tentar ir contra a parede. É importante recuar. Porquê? Porque se insistirmos, vamos ver-nos condenados ao fracasso. Ora, nós temos de sair a cantar vitória. E para cantar vitória, precisamos de ter dados e não sair como um sendeiro. Porque, repare, entrar como um leão e sair como um sendeiro é o que de pior pode acontecer numa guerra. Os Estados Unidos, como potência liderante da ordem liberal ocidental, não se podem dar a essa decisão. Mas, do outro lado, Israel pode. E porquê é que pode? Porque a ameaça interna para Israel vai continuar. E por isso, quanto mais destruir, menos forte, menos ativa será essa ameaça. E agora há um dado muito importante, e porque é que eu digo que Donald Trump é alguém... Eu só não lhe chamo um bombeiro incendiário por uma razão muito simples. É que o bombeiro incendiário lança o fogo, mas vai apagá-lo. Donald Trump é diferente disso. Donald Trump é quase um pirómano. Significa o quê? Que ele cria o caos sem consultar ninguém. E depois exige que os outros que não foram consultados vão resolver a questão do caos e repor uma ordem anterior. É por isso que nós percebemos que as relações no âmbito da NATO, em que ele diz que os membros da NATO o abandonaram, mas ele não perguntou nada aos membros da NATO antes de entrar nesta operação. E mais do que isso, ele agora entende que cabe aos membros da NATO reporem a ordem. A ordem existia antes deste ataque. Repare, apresentar como grande triunfo a abertura do estreito, que nós já percebemos, e falaremos ainda disso, não tem sido total, está muito longe disso. Portanto, apresentar isso como grande vitória é caso para perguntar, mas o estreito estava fechado antes desta operação? Esta operação foi feita para abrir o estreito? Não, é que o estreito estava aberto. E como estava aberto, significou o quê? Donald Trump, com a fúria épica, impulsionado por Netanyahu, conseguiu que o Irão fechasse o estreito. E agora quer que a NATO abra o estreito. Quer dizer, em termos reais é uma vitória porque o estreito fica aberto. O estreito estava aberto e isto prova uma coisa tão simples quanto isto. É a inutilidade desta operação. Só há um dado importante, mas também se poderia resolver por outra parte. Ele diz: graças a mim, o Irão nunca terá a arma nuclear. Era possível manter o Irão fora da arma nuclear se os Estados Unidos não se tivessem afastado daquele que era o acordo nuclear. Foi Donald Trump que retirou os Estados Unidos do acordo nuclear. Teve uma segunda hipótese. Foi, durante as negociações, o Irão estava a abrir mão de grande parte daquela que era o seu poderio nuclear. O que é que Donald Trump fez? Atacou. E agora desencadeia esta fúria épica.